Fábulas de Gente. Audiolivro do escritor Valdir Oliveira. O pássaro que tinha medo. Passarinho passou algum tempo morando dentro de um ovo. Eram seus primeiros dias de vida antes de ver a luz do mundo. E mesmo lá, já estava com um medo muito grande. Temia que as coisas do outro lado do ovo fossem difíceis para enfrentar. E se houver monstros de dentes grandes e olhos aboticados, esperando que eu nasça para fazerem de mim um grande petisco? Ora, que a vida é cheia de perigos e armadilhas, isso é verdade. Mas não podemos prever somente o fracasso. O problema é que Passarinho não pensava assim. O tempo foi passando e mesmo com todo o seu medo e insegurança, chegou o dia em que ele teria de quebrar a casca do ovo com a pontinha de seu bico, conhecida como dente de diamante, para poder sair para o mundo. O alimento que provinha da gema estava chegando ao fim. Ou ele quebrava a casca, ou ficaria para sempre aprisionado naquela casinha branca. Teria de tomar uma atitude. Era questão de vida ou morte. Em um dia de muita chuva, no meio de árvores que cresceram em quintais de casas de uma cidade grande, Passarinho quebrou a casca do ovo onde estava há 3 semanas. Os trovões faziam barulhos que amedrontavam corujas, pardais e amedrontavam também os meninos e meninas que moravam em casas de apartamentos. Imaginem se aquilo não causaria medo ao passarinho que pela primeira vez abria os olhos diante do mundo. E além dos trovões, os relâmpagos, parecendo serpentes de fogo, surgiam no céu e se jogavam no meio das árvores, das casas e dos edifícios. Foi mesmo nesse ambiente, que exige dos seus habitantes muito cuidado para viver, onde Passarinho nasceu. Agora precisava do carinho de sua mãe, uma lavandeira que em vários outros momentos havia dado à luz filhotes como ele. O que ela fez naquele dia foi logo aconchegar o filho sob as asas no ninho que construíra no galho de uma mangueira. O carinho da mãe foi muito importante para que Passarinho suportasse a ameaça dos estrondos, dos trovões e o clarão dos raios. À medida em que se aproximou o meio-dia, a trovoada foi passando. Naquele instante, Passarinho sentiu fome pela primeira vez, mas logo a mãe lhe trouxe alimento. Mastigou bastante e no momento em que o filho abriu a boca, a porção lhe foi colocada para que simplesmente engolisse. Engolir? Como engolir? Tudo era motivo para dúvidas, medos e ansiedade. Passarinho estava muito inseguro, mesmo sob os carinhos da mãe que o protegia de todas as formas. Abriu o bico, engoliu e gostou. Só assim tomou coragem para receber uma nova porção e outras mais, até que se deu por satisfeito. Adorei, mamãe. Comer é a melhor coisa do mundo. No dia seguinte, aquele gesto da mãe se repetiu e o filho foi observando o quanto ela lhe tinha carinho. Desse jeito, os dias foram passando. Passaram também algumas noites de chuva, relâmpagos e trovões, causando um medo que Passarinho foi aprendendo lentamente a superar. Quando já não era mais um bebezinho, percebeu que suas asinhas haviam crescido. Ui, que medo! Isso é natural, meu filho. Essas asas são a sua liberdade. A mãe fez um gesto para que fosse acompanhada até o ponto mais alto da mangueira. Passarinho ficou tenso, morrendo de medo da altura, sem saber exatamente o que a mãe queria. Ela deu o exemplo, saltou do galho mais alto e fez um belo voo diante dos olhos do filho. Depois insinuou com o olhar que ele também alçasse seu voo. Mas Passarinho resistiu, sentindo um frio enorme na barriga. Percebendo o pavor do filho, a mãe sabia que não podia ceder e, mesmo com o coração partido, o empurrou do alto daquela árvore.
Muito assustado, ele desceu na direção do chão como quem fosse morrer na queda. A mãe fechou os olhos em pânico, mas, ao abri-los, percebeu que ele já voava destemido. A emoção tomou conta de cada um. A mãe sabia que havia chegado a hora de seu filho andar com as próprias asas, mas, para sua surpresa, ele retornou ao ninho, recebeu elogios e depois mostrou com seus gestos que queria receber mais uma vez os alimentos mastigados pela mãe. Abriu o bico 1, 2, 3, 4, 5 vezes e a mãe fez de conta que não estava vendo nada. Parecia um abandono, mas ela queria mesmo era que o filho querido percebesse que havia chegado a hora de lutar com as próprias mãos, andar com os próprios pés, voar com as próprias asas. Ao invés de lhe dar o alimento mastigado como fizera até aquele momento, apenas fez um carinho com a ponta da asa. Se pássaros chorassem, daria para ver lágrimas nos olhos daquela mãe. Mas ela devia ser forte e mostrar ao seu filho que ele também precisava construir sua própria vida e enfrentar as dificuldades do mundo. Qual seria a melhor atitude? Voar e deixar o filho sozinho até que ele percebesse que teria de ir em busca do alimento? Enquanto buscava a melhor forma de agir, a alegria da mãe foi ver passarinho como quem já conhecesse as alturas e já desfrutasse do dom de voar, abrir suas asas e voltar em poucos instantes com alimento em seu bico. Diante dela, mastigou e engoliu aquele alimento em uma cena de grande comoção. Dali em diante, nunca mais a mãe precisou mastigar o alimento daquele filho. E ele também percebeu que não dava para continuar tão dependente e teria de encontrar a forma exata de viver sua vida. O que não significa que, dali em diante, vá amar menos a sua mãe. Ela vai pôr outros ovos, ter novos filhos, dedicar o mesmo amor para todos. E se mais algum tiver medo de voar, mamãe lavandeira dará somente um empurrãozinho. O pássaro que tinha medo. Narrador: Valdir Oliveira. Pássaro: Enzo Neves. Mãe do pássaro: Jacinta Santos. Trilha sonora original: Fábio Barros e Saulo Santos. Gravação, edição e mixagem: Fábio Barros. Auxiliar de gravação do elenco de apoio: Tertulino Bernardo. Locução de ficha técnica: Ilana Santos. Direção: Valdir Oliveira. Incentivo: Funcultura, Governo de Pernambuco.